vemos agora já imagens do julgamento. Vamos ver então o ministro Gilmar Mendes. Daqui a pouco você fala, Yuri. A turma de hoje, e eu começo chamando para a continuidade de julgamento o habeas corpus 164.493, relator ministro Edson Fachin, paciente Luiz Inácio Lula da Silva, impetrante Cristiano Zanin Martins, coator Superior Tribunal de Justiça. Leio os incidentes já verificados, digo o seguinte: a turma, por maioria, deliberou a continuidade do julgamento, não obstante o pedido de adiamento por parte da defesa, e deliberou também que a matéria não fosse afetada ao plenário, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Prosseguindo no julgamento e após o voto do ministro Edson Fachin, relator, que não conhecia do habeas corpus, no que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. Aguardaram os demais. Falaram o doutor Cristiano Zanin, pelo paciente, e a doutora Cláudia Sampaio Marques, subprocuradora-geral da República, pelo Ministério Público. Isto foi em 4/12/2018. Depois, a turma, por maioria, deliberou adiar o julgamento do feito, vencido o ministro Ricardo Lewandowski, e também por votação majoritária, indeferiu a concessão de liminar, proposta pelo ministro Gilmar Mendes, no que foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidência da ministra Carmen Lúcia, segunda turma, 25/6/2019. Por último, a turma, por maioria, deliberou pela continuidade do julgamento do feito, vencido o ministro Edson Fachin. Prosseguindo no julgamento e após o voto do ministro Gilmar Mendes, que concedia a ordem de habeas corpus, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da ação penal 50, 46, 512, incluindo os atos praticados na fase pré-processual e com fundamento no artigo 101 do Código de Processo Penal, determinava ainda que o juiz excepto Sérgio Fernando Moro fosse condenado ao pagamento das custas processuais da ação, na forma da lei, no que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista ao ministro Nunes Marques. Presente à sessão pelos pacientes, o doutor Cristiano Zanin. Isso já se deu sob a minha presidência em 9/3/2021. Portanto, agora com a palavra o ministro Castro Nunes para o seu voto vista. Castro Nunes, presidente. Desculpe, ministro, veja, mas é um elogio, nesse caso é um meu elogio. Recebo bem. Até porque Castro vem do latim fortaleza, não é? Eu acho que foi um elogio. Boa tarde, presidente, boa tarde, ministro Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Edson Fachin, doutor Juliano Vilaverde, representando o Procurador-Geral da República, doutora Maria Clara, advogados inscritos, boa tarde a todos. Trata-se de habeas corpus interposto em face de Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão proferida pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus número 398.570, Paraná, cujo acórdão tem a seguinte emenda: processo penal, agravo regimental em habeas corpus. Recurso interposto contra o venerável acordo que não conheceu do ritmo impetrado. Alegação de incompetência e suspeição do juízo primevo. Incompetência não vislumbrada de plano. Ausência de prova pré-constituída, impossibilidade, suspeição, questão já analisada pela Corte de origem incidente próprio. Fatos novos, ausência de alteração do quadro fático anterior. Recurso não provido. Sustenta os impetrantes, em síntese, a suspeição do juiz prolator da sentença condenatória do paciente na ação penal número 504.651294, 2016, 4017.000, originária da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, apresentando como provas cópias de decisões proferidas nos autos e de reportagens de jornais. O eminente ministro Edson Fachin, relator, não conheceu do habeas corpus, sendo acompanhado pela eminente ministra Carmen Lúcia. Pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Na sessão de 9 de março de 2021, o ministro Gilmar Mendes, divergindo do eminente relator, concedeu a ordem de habeas corpus
determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da ação penal número 504.651294-2016-40471 Paraná, incluindo os atos praticados na fase pré-processual. Sua Excelência voltou ainda pela revogação de forma definitiva da prisão do paciente, afirmando a sua ilegalidade e ressaltando que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio Moro. O referido voto destacou, ademais, que não há impedimento para eventual novo processo contra o paciente, desde que sob a presidência de juiz imparcial. Finalmente, no mesmo voto, o ministro Gilmar Mendes condenou o ex-juiz federal Sérgio Fernando Moro ao pagamento das custas processuais na ação penal com foco no artigo 101 do Código de Processo Penal. O eminente ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a divergência instaurada pelo ministro Gilmar Mendes. E de vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia, e agora o trago para a prolação do meu voto. Senhores ministros, vários são os questionamentos que a presente ação provoca. 1. Sustenta os impetrantes que este habeas corpus deve ser conhecido porque é a prova pré-constituída das alegações e os fatos novos trazidos à consideração do tribunal autorizariam a superação de uma eventual preclusão. Há várias questões fáticas controvertidas. Indago. Todas podem ser aferidas documentalmente, sem qualquer dúvida ou questionamento? Realmente, não é a extensão ou complexidade dos fatos que autorizam sejam eles alegados na via do habeas corpus, mas sim a sua liquidez e certeza, ou seja, os documentos apresentados têm aptidão para comprová-los de maneira inquestionável. Daí a necessidade de examinar-se e se verificar-se a volumosa documentação apresentada. 2. Os fatos arrolados como indicativos de suspeição do juiz de primeiro grau estão cabalmente demonstrados pelos documentos juntados pela defesa. Se estão demonstrados, do exame do seu conjunto, é possível extrair-se a conclusão jurídica que alega a defesa, a suspeição do então juiz do processo? Ou seriam necessárias mais provas ou outros fatos não mencionados pela parte impetrante, mas com relevo para o caso? Há também o problema de se considerar a validade da utilização de prova decorrentes ou objeto da prática de ilícito ou de um delito. É possível fazê-lo? Para acusar, com certeza não. Mas e para se defender? Em certas circunstâncias, sim. Nesse caso, é admissível o uso de tal tipo de prova? 3. Se for admissível o uso dessa prova ilícita, surge novamente o problema do cabimento do RID. Pode-se afirmar, sem dúvida, serem essas provas rígidas, isto é, isentas de qualquer contrafação, sem a realização de exame pericial, mas baseado unicamente em exame técnico levado a cabo pela própria parte interessada? Continuo nas indagações. Sendo as provas admissíveis, elas devem vir ao Poder Judiciário na via estreita do habeas corpus, diretamente neste Supremo Tribunal Federal? Ou deveriam ser introduzidas no bojo do processo penal, no estágio em que se encontre, perante as instâncias ordinárias, ou mesmo em revisão criminal, caso já haja trânsito em julgado do processo criminal? Refiro-me especificamente a esse ponto porque a introdução da prova nesse grau de jurisdição em sede de habeas corpus impede o estabelecimento de contraditório com a parte adversa à acusação e até mesmo com o juiz arguido de suspeito, que não pode defender-se das acusações, muito menos de forma ampla, com a realização de perícia sobre a prova documental posteriormente juntada. Adicione-se a isso o fato de que a parte adversa, no caso a acusação, também não tem como ilidir as alegações da impetração na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, e o Ministério Público Federal atua aqui apenas como custos leves. Essas são questões que demandam profunda reflexão do colegiado. Como fundamento para a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, invoca-se 1. A acusação de parcialidade em determinadas condutas do ex-magistrado quando presidiu o processo do qual foi extraído o presente habeas corpus. E 2, provas juntadas de forma superveniente relativas à interceptação de dados telemáticos de autoridades obtidas e divulgadas por um site denominado The Intercept Brasil. Eu subdivido o meu voto nessas duas partes. A primeira, o ministro Edson Fachin não conheceu do habeas corpus ao entendimento de que a presente impetração limita-se à suspeição do então magistrado titular da 13ª Vara Federal de Curitiba e que o tema não concerne a qualquer incidente de execução penal, que os argumentos acerca da suposta ausência de imparcialidade do magistrado já foram examinados em 3 exceções de suspeição anteriormente opostas, não sendo cabida a reabertura da matéria já decidida com base na mera indicação de fatos novos.
exceções de suspeição número 52.325.06, 82.2006, 407, 7.000, 503.25.21, 51, 2016, 404, 7.000 e 503.25.31.95, 2016, 404, 7.000, julgadas de forma conjunta pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sessão realizada em 26 de outubro de 2016, nos seguintes termos. Eu descrevo a ementa da operação, mas apenas destaco que a ampla cobertura jornalística, a investigação denominada de Operação Lava Jato, bem como a manifestação da opinião pública favoráveis ou contrárias, para as quais o magistrado não tenha contribuído, ou ainda a indicação do nome do excepto em pesquisas eleitorais para as quais não tenha anuído, não acarreta a quebra da imparcialidade do magistrado. Eventuais manifestações do magistrado em textos jurídicos ou palestras de natureza acadêmica, informativa ou cerimonial a respeito de crimes de corrupção não conduz à sua suspeição para julgar os processos relacionados à Operação Lava Jato. Considerações do magistrado em texto jurídico publicado em revistas especializadas a respeito da Operação Mãos Limpas na Itália têm natureza meramente acadêmica, descritiva e informativa e não conduz à sua suspeição para julgar os processos relacionados à Operação Lava Jato, deflagrada inclusive muitos anos depois. A exceção de suspeição foi negado provimento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os julgados deram ensejo a agravos em recursos especiais, 1.097.624, 1.102.139 e 1.105.620 no Superior Tribunal de Justiça. E os agravos em recursos extraordinários, 1.100.658, 1.097.078 e 1.096.639 neste Supremo Tribunal Federal. Todos desprovidos e com trânsito em julgado nesta Corte, respectivamente, em 25 de abril de 2018 e 5 de julho de 2018. Nesse sentido, concluiu o eminente ministro Edson Fachin que a pretensão defensiva, ao menos em relação à parcela dos fatos elencados como indicativos da suspeição ora alegada, foi exercida em estrita observância à garantia constitucional do devido processo legal, pois impulsionada pela via correta, a saber, a exceção de suspeição prevista no artigo 195.1 do Código de Processo Penal. E mais, que os respectivos provimentos jurisdicionais foram objeto de impugnação por intermédio dos recursos cabíveis no ordenamento jurídico pátrio, quais sejam os recursos especial e extraordinário, bem como dos subsequentes agravos visando a reforma das decisões de inadmissibilidade, esgotando-se assim todas as instâncias ordinárias e revisionais da estrutura do Poder Judiciário desenhada pelo legislador constituinte originário, e que, estando alcançadas pelo trânsito em julgado, trata-se, portanto, de questões estabilizadas no contexto da relação processual desenvolvida perante as instâncias de origem que, à luz da regra prevista no artigo 111 do Código de Processo Penal, não foi suspensa e que impede o conhecimento da impetração no tocante aos fatos supra-delimitados, em homenagem à segurança jurídica preconizada no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, asseverou o eminente relator. É certo, como bem salientou o eminente ministro relator, esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso em habeas corpus 82.045 São Paulo, tendo como relator o ministro Sepúlveda Pertence, entendeu que a coisa julgada estabelecida em processo condenatório não é empecilho por si só a concessão de habeas corpus por órgão jurisdicional de graduação superior, de modo a desconstituir a decisão coberta pela preclusão máxima. Contudo, tal entendimento não é aplicável à hipótese, uma vez que, como ressaltado pelo ministro Edson Fachin, a irresignação defensiva, como visto, foi analisada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos agravos em recursos extraordinários 1.100.658, 1.097.78, 1.096.639 e refutada em função dos limites cognitivos da competência recursal disciplinada na Constituição Federal, com destaque para a inviabilidade de nova incursão no conjunto fático probatório à reforma das conclusões exaradas pelas instâncias de origem. Transcrevo também a ementa do acórdão do HC 127.461, de relatoria do ministro Teori Zavascki, segunda turma, julgada em 16 de junho de 2016, onde asseverou o saudoso ministro. Habeas corpus, processual penal, pedido de sustentação oral em agravo regimental, vedação, artigo 131, parágrafo 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, impedimento de magistrado, matéria que pressupõe exame aprofundado de elementos fáticos, ausência de decisão definitiva do STJ sobre o tema, supressão de instância.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça está de acordo com a jurisprudência desta Corte, fixada no sentido de que, rejeitada a exceção de suspeição pela instância ordinária, não é possível apontar qualquer ilegalidade ou arbitrariedade sanável na via do habeas corpus, por pressupor exame aprofundado de elementos fáticos da causa. Ademais, a alegada suspeição e impedimento do magistrado esbarra na inviabilidade de supressão de instância, uma vez que inexiste decisão definitiva do STJ sobre a questão, estando pendente de julgamento recurso especial interposto nos autos da exceção de suspeição, pedido de sustentação oral indeferida, agravo regimental improvido. No mesmo sentido, mais, recurso ordinário em habeas corpus, processo penal, suspeição, sucessivas decisões judiciais desfavoráveis ao recorrente, parcialidade do magistrado, reconhecimento em sede de habeas corpus, inadmissibilidade, precedentes, questão de veras controvertida, decisões proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional, escolha justificável de uma interpretação possível, faculdade de sua impugnação por recurso ou ação autônoma, impossibilidade de se confundir quebra de imparcialidade com decisões contrárias aos interesses do réu, precedente, perquisição do suposto ânimo persecutório do magistrado, necessidade de revolvimento de matéria fático-probatório, via inadequada, recurso não provido. Precedente no RHC 131.544, relatoria do ministro Dias Toffoli, segunda turma, julgada em 21 de junho de 2016. No mesmo sentido, trago a colação trecho de um escolho também da primeira turma que diz: arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade do magistrado, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável na via do habeas corpus. É que a ação constitucional não se revela adequada para investigar as questões fáticas suscitadas a respeito de eventual suspeição de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Habeas corpus 146.286 em sede de agravo regimental, relator ministro Alexandre de Moraes, primeira turma, julgada em 16 de outubro de 2017. Veja-se que os pontos elencados pelos impetrantes nesse limite: 1. A condução coercitiva do paciente. 2. A quebra do seu sigilo telefônico e de seus advogados. 3. A divulgação dos áudios interceptados. 4. O teor das informações prestadas pelo magistrado ao Supremo Tribunal Federal em reclamação. 5. O conteúdo da defesa preliminar apresentada pelo magistrado em queixa-crime contra si aforada pelo paciente. 6. Os fundamentos declinados por ocasião do recebimento da denúncia na ação penal 504.651294, 2016, 4047000. 7. A postura do magistrado em determinados momentos das audiências de instrução da referida ação penal. 8. As obras literárias lançadas tendo como tema a Operação Lava Jato e os vínculos estabelecidos entre o magistrado e os respectivos autores. 9. A participação do magistrado em eventos políticos ou com público antagônico ao paciente. 10. A predisposição do magistrado em condenar o paciente de acordo com matérias jornalísticas. E 11. As considerações tecidas pelo magistrado em artigo acadêmico acerca de operação policial ocorrida na Itália. Foram, de fato, apreciadas, estando cobertas pela preclusão, eis que transitadas em julgado. E mesmo que assim não fosse, não é essa via escorreita para dirimir a controvérsia. Contudo, em relação aos fatos novos indicados pelos impetrantes, assim conclui o eminente relator, abro aspas, da leitura dessa extensa lista de fatos levados ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça como indicativos da parcialidade do magistrado para o julgamento de processos envolvendo o paciente, não se encontra quaisquer dos últimos 3 invocados nesta atual impetração para sustentar o mesmo pedido, a revelar que a pretensão está sendo exercida de forma original perante o Supremo Tribunal Federal, embora o caso não se amolde às hipóteses elencadas no artigo 102, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. Diante de tal constatação, verifico também, nesta parte remanescente dos argumentos declinados na inicial, a inviabilidade de conhecimento da impetração, sob pena de se configurar indevida prestação jurisdicional em supressão de instâncias, caracterizadora de ofensas às competências definidas pelo poder constituinte originário aos órgãos do Poder Judiciário. Senhores ministros, no meu entendimento, todos esses fatos já foram objeto de análise em todas as instâncias do Poder Judiciário, estando, sim, ao contrário do entendido nos votos divergentes alcançados pela preclusão. Além disso, como bem salientou o ministro relator, é inviável a reanálise de 3 fundamentos nesta via eleita,
não só por supressão da competência de instâncias inferiores, mas também porque, na hipótese de suspeição de magistrado, esta depende de provas e da observância do princípio constitucional do contraditório. Com a devida vênia, existe uma ampla estrutura sistemático-procedimental que indica à parte como e até que momento se pode invocar certos temas no processo penal. Admitir a apreciação de suspeição em habeas corpus impetrado originariamente no Supremo Tribunal Federal, depois de julgadas e rejeitadas 3 exceções sobre a matéria e, ademais, com base em prova ilícita, desordenaria completamente os ritos e procedimentos da lei processual penal, iria contra toda a jurisprudência consolidada deste tribunal. A suspeição, diferentemente do impedimento, não resulta de um vínculo objetivo exterior do juiz com a causa, apurável por meios ordinários de prova. Na verdade, a suspeição decorre da presunção de um estado psicológico favorável ou desfavorável ao réu, em razão da aparência de parcialidade que decorre de algum fato objetivo exterior, este sim comprovável pelos meios lícitos ordinários. É, portanto, uma incapacidade menos grave que o impedimento e sujeita à preclusão. Nesse sentido, pondera Celso Agrícola Barbi. A suspeição, diferentemente do impedimento, se configura por circunstâncias em que o juiz tem o dever de se afastar da causa. Não fazendo, a parte pode impugnar a sua atuação. Mas se o juiz não se considerar suspeito e a parte não alegar, no prazo e formas legais, o defeito deixa de produzir qualquer consequência jurídica no processo. Os atos e a sentença que ele pode proferir serão válidos. É como se o defeito não tivesse existido ou ficasse sanado. Celso Agrícola Barbi, comentários ao Código de Processo Civil, 11ª edição atualizado para Eliana Barbi Botelho, editora Forense, Rio de Janeiro, 2002, página 413. Por dizer respeito à pessoa do juiz e tendo em vista o poder de direção do processo que tem o magistrado desde o princípio da ação, normalmente a alegação de suspeição deve preceder a qualquer outra defesa indireta que tenha parte contra seu adversário. Artigo 96 do Código de Processo Penal. Isso também porque se presume ter a parte aceito o juiz perante quem pratica normalmente os atos processuais, sem qualquer alegação de suspeição imediata. Daí porque alegações ulteriores de suspeição devem ser vistas sempre com a máxima reserva, apenas se justificando em casos de motivos supervenientes de suspeição, avaliando-se, ademais, se a causa não foi criada propositadamente pela parte, caso em que a suspeição não se verifica. Artigo 256 do Código de Processo Penal. Na avaliação da suspeição, é indispensável que se observe 2 aspectos do motivo alegado, o exterior e o interior, este último aferível apenas por meios indiretos. As hipóteses de suspeição, legalmente previstas no artigo 254 do CPP, bem ilustram que deve haver uma circunstância objetiva relevante, que induze a aparência de parcialidade do juiz, para que a alegação de suspeição seja avaliada por um tribunal. A. Artigo 254.1 do CPP. Amizade ou inimizade com uma das partes, exteriormente aferível, que presumivelmente levem a um estado de embotamento da razão por amor ou ódio, elemento interior a ser ferido por um tribunal de modo indireto. Artigo 254, incisos 2, 3, 5 e 6 do CPP. Interesse pessoal, direto ou cruzado, no resultado do processo, exteriormente aferível, que presumivelmente induza um estado excepcionalmente alerta e ávido na mente do juiz, elemento interior a ser aferido pelo tribunal de modo indireto. E C, artigo 254, inciso 4 do CPP, ânimo favorável, por motivo de paixão de ordem moral, intelectual, política ou ideológica, exteriorizado por meio de conselhos a uma das partes, aferível por meios de provas lícitos, que presumivelmente induza no juiz um estado de simpatia pela parte aconselhada, elemento interior a ser aferido pelo tribunal de modo indireto. A suspeição atinge a independência pessoal do juiz, como afirma Otmar Yarnin, Direito Processual Civil, traduzido para o português por F. Silveira Ramos, Almedina Coimbra, 2002, página 72. E por isso mesmo não afeta o órgão jurisdicional, senão que, uma vez reconhecida, implica unicamente o afastamento do juiz suspeito, agente jurisdicional, sem mudança de competência. Convém, ademais, não confundir o perfil de um juiz magistrado com ânimo favorável ou desfavorável a uma das partes. Todos os juízes, como seres humanos vivendo em coletividade,
têm um background ideológico, moral, cultural que os orienta, conscientemente ou não, a tomar essa ou aquela decisão. A tomada de decisão sempre parte de orientação espontânea para certas hipóteses, decorrente de um rápido e, em grande parte, desconhecido processo de associação entre ideias concordantes e o descarte de ideias divergentes, até certo momento em que o jogo mental colapsa em forma de decisão. Esse processo não se resolve de uma só vez e pode frequentemente ser influenciado e controlado, ao menos em parte, pela própria mente pensante, por meio de mecanismos conscientes de intervenção e calibração. Ver Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Tradução Cássio de Arantes Leite, primeira edição, 21ª reimpressão Objetiva, Rio de Janeiro, 2012. A mundividência do juiz, porém, não pode ser controlada por ele, já que faz parte da sua própria lente de filtragem do mundo, que está subordinada a elementos idiopáticos e ao ambiente em que o juiz viveu e se educou. Muitas vezes, deve-se admitir, francamente, ela é determinante para o resultado de um processo, como observa Henrico Altavilha, no seu precioso trabalho sobre psicologia judiciária. Assim assevera, abro aspas, a intuição, precisamente devido à sua origem, experiências subconscientes, pode às vezes dar resultados preciosos, outras vezes criar um uniformismo perigoso para o juiz. A intuição é certamente uma voz que nasce do inconsciente, no qual se acumulou a nossa experiência e também da coletividade, que precedendo qualquer processo analítico de raciocínio, nos faz sentir como deve ter ocorrido um fato. Às vezes, este juízo antecipado cristaliza-se tão potentemente na consciência do juiz, que não só as conclusões processuais não conseguirão modificá-lo, mas até ele, inconscientemente, se esforçará por adaptar esses resultados à sua convicção. Henrico Altavilha, Psicologia Judiciária, tradução de Fernando de Miranda, Coimbra Almedina, 2013, volume 2, página 480. Os sistemas jurídicos, por isso mesmo, evoluíram para prever mecanismos de controle externo das decisões judiciais, de forma a evitar que os jurisdicionados ficassem completamente reféns de processos mentais tão opacos. Entre esses mecanismos, de certo, a instituição de tribunais colegiados para revisão dos julgados foi a mais importante e efetiva garantia contra a tirania da cosmovisão deste ou daquele magistrado. A Constituição brasileira, sabiamente, vai além e, na própria composição dos tribunais, cria mecanismos de provimento de cargos que, ao menos em tese, asseguram a posse de magistrados com idades e experiências de vida diferentes e, portanto, presumivelmente como dividências diversas. É assim, por exemplo, que temos a promoção de juízes de carreira por merecimento, artigo 93, inciso 3, 107.2, de modo a prestigiar fatores que o tribunal considere relevantes no trabalho judiciário, que podem ser atingidos e aferidos com um tempo menor de exercício da magistratura. B, a promoção por antiguidade, 93, 3 e 107.2, tendente a distinguir os juízes da carreira com mais tempo de atividade e normalmente com maior idade. C, a indicação de juízes oriundos da advocacia, Constituição Federal, artigo 94, caput 107.1, com o intuito de assegurar nos tribunais uma visão externa da carreira e, ao mesmo tempo, próxima das partes que litigam em juízo. D, a indicação de juízes vindos do Ministério Público, artigo 94, caput 107.1, de sorte de assegurar que a visão do órgão de persecução penal do Estado possa também contribuir para o compósito que forma o colegiado dos tribunais. A própria composição do Supremo Tribunal Federal, no artigo 101 da Carta Magna, mediante indicação livre do Presidente da República e aprovação do Senado Federal, dentro de um vasto conjunto de cidadãos que estejam em certa faixa etária e apresentem conhecimento jurídico notável e reputação elevada, é um exemplo bastante ilustrativo de que a Constituição intenta resolver o problema da clausura da mundividência pela diversificação dos pares dentro dos colegiados judiciais. Isso não se pode confundir, repito, com suspeição. Um observador atento pode muitas vezes, estudando decisões anteriores, prever o resultado de um processo judicial a partir do estilo de certo juiz. No primeiro grau, isso é tanto mais facilitado pelo fato de que as decisões são tomadas monocraticamente. Tal circunstância não chega a caracterizar um vício jurídico. É, na verdade, a mera concretização rotineira do processo humano de produção de decisões.
Embora se possa discordar da decisão e se possa, inclusive, discordar de todas as decisões de um juiz, por se considerar o seu estilo detestável, isso está longe de ser motivo para anular pronunciamentos jurisdicionais. O caminho para solucionar essas decisões, como já mencionei, foi pensado e estruturado adequadamente pelo Constituinte, tendo sido colocado à disposição das partes, o sistema recursal. A suspeição, diferentemente da mundividência, pressupõe uma ligação peculiar entre o juiz e o caso concreto. Não basta que o juiz seja simpatizante de certas ideias, casualmente controvertidas em certo processo, para que ele seja tido como suspeito. É preciso que ele tenha alguma apetência especial pelo resultado do processo que está em suas mãos, a ponto de suscitar desconfiança sobre a honestidade do seu proceder. E o primeiro juiz dessa circunstância deve ser o próprio juiz suspeito. Ele tem o dever de se declarar assim, caso sinta-se especialmente tentado a decidir em favor de um dos lados. Artigo 97 do CPP. Como a autoanálise nem sempre é suficiente, a lei estruturou um mecanismo de suscitação de suspeição, artigos 98 e 101 do CPP, chamado pela doutrina de exceção ritual, em que Hélio Tornag, no curso de Processual Penal São Paulo, Saraiva, 1980, volume 1, diz que a ser acionado pela parte interessada enquanto o processo estiver nas mãos do juiz arguido suspeito. A não oposição da exceção no momento apropriado implica preclusão temporal. A exceção oposta e julgada faz precluir, por consumação, o tema da suspeição. Como dito acima, no caso dos autos, foram apresentadas 3 exceções de suspeição, todas rejeitadas pelos órgãos jurisdicionais competentes. Seja como for, é nesse procedimento, exceção de suspeição, em que há dilação probatória e possibilidade de contraditório entre o excipiente e o excepe, que se pode alegar, provar e avaliar a suspeição. O habeas corpus, pela própria limitação cognitiva que decorre de sua natureza de ação documental, não é remédio adequado para que se avalie a suspeição de um juiz. Nesse sentido, já decidiu este tribunal em inúmeros precedentes, vários deles já citados neste voto. Em adição, deve-se considerar que a causa da suspeição normalmente deve ser exterior ao processo. A fonte deve estar situada em algum tipo de relacionamento anterior ou, no mínimo, alheio ao caso concreto. As moções e diálogos relacionados à tramitação da própria causa judicial ou de causas similares não devem, em princípio, gerar suspeição. Foi isso que decidiu a Suprema Corte Americana no caso Luchek versus United States, em 1994. A exigência de que a suspeição decorra de uma fonte extrajudicial é uma decorrência lógica do fato de que o juiz, durante o processo de conhecimento, deve mesmo ir formando opinião sobre os elementos da causa, inclusive sobre o próprio réu, para que ao final possa emitir o seu veredito e, se for o caso, esteja em condições de dosar adequadamente a pena a ser aplicada. Estranho seria que o juiz, no processo criminal, permanecesse completamente alheio e indiferente ao réu e, ao final, tivesse de julgá-lo nesse estado de atonia intelectual e emocional. Outro ponto de extrema relevância e que desvanece os fundamentos da tese sustentada pelos impetrantes é que o habeas corpus, na sua estrutura formal enxuta, não admite contraditório entre acusação e defesa, muito menos entre o arguente e o arguido de suspeição. E isso faz com que eventual decisão que acolha a suspeição, neste caso, seja necessariamente tomada sem a observância da garantia do contraditório. O legislador constitucional dispôs na Carta de 1988 o dever de se preservar o contraditório e a ampla defesa como princípios inerentes ao Estado democrático de direito e como valor supremo da justiça. No caso em exame, o voto divergente acolhe uma pecha de suspeição e condena um sujeito processual, que é o juiz de primeiro grau, ao pagamento de todas as custas do processo, sem o necessário e indispensável direito de se defender. Com todas as vênias, a ofensa ao contraditório, ao meu sentir, é manifesta. Conforme nos ensina Nelson Nery Júnior, citado por Alexandre Moraes na sua obra Direito Constitucional, 10ª edição, página 122, o princípio do contraditório, além de fundamentalmente constituir-se em manifestação do princípio do Estado de Direito, tem íntima ligação com o da igualdade das partes e o direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos litigantes o contraditório e ampla defesa, quer significar que tanto o direito de ação quanto o direito de defesa são manifestação do princípio do contraditório. Entende-se atualmente o contraditório como garantia, aspecto negativo, e como dever de prestação, aspecto ativo.
E é nessa linha que o artigo 9º do novo Código de Processo Civil prescreve que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Se assim no processo civil, com muito maior razão no processo penal, onde os bens ou direitos em disputa são dos mais relevantes, ius libertatis e ius puniendi. Enfatizo no ponto que, se fosse acatada a pretendida suspeição nesta via, na qual não foi ouvida a acusação e nem o juiz contra o qual se imputa a parcialidade, sem prova documental cabal ilícita do alegado, haveria clara e frontal violação ao princípio constitucional do contraditório. Isso quebraria abertamente o tratamento paritário que deve haver entre as partes no processo, impedindo que a acusação fizesse alegações e provas para se contrapor às apresentadas pela defesa, atribuindo-se ainda a um magistrado a mácula da parcialidade, sem que ele sequer tenha tido a oportunidade de falar nos autos. Notícias veiculadas em matérias jornalísticas não são provas incontestes, não estão nos autos, não se tem como verificar sua veracidade apenas com base nelas mesmas. Nunca é demais reiterar que sobre os fatos não se pronunciou a acusação. Repito, o Ministério Público Federal aqui atua apenas como fiscal da lei, e nem o juiz contra o qual se arguiu a suspensão, mesmo porque não há nesse espaço para tanto na via estreita do RIT. Admitindo-se como superável tudo isso, resta analisar a validade das provas que foram supervenientemente juntadas aos autos. Trata-se de documentos que imputam ao ex-magistrado Sérgio Moro a participação em diálogos com membros do Ministério Público Federal que, se tivessem sido obtidos por meio lícito e tivessem tido o seu teor e autenticidade atestados oficialmente, alegadamente teriam aptidão de comprovar parcialidade do ex-juiz. Antes desta análise, cabe inicialmente destacar o papel da Constituição como arcabouço de garantias e direitos fundamentais do cidadão. Essa ideia ganha especial sentido em Luigi Ferrajoli, o grande expoente do garantismo penal. Para ele, o garantismo consiste em um modelo normativo de direito que nasceu e se desenvolveu no direito penal como sistema de limites à autoridade punitiva à garantia de direitos e liberdades. Todavia, o garantismo é um modelo normativo que pode ser extensivo à garantia de todos os direitos fundamentais, não só o direito de liberdade, mas também aos direitos sociais, também aos direitos civis e políticos. Então, por representar a outra face do constitucionalismo, é o fundamento de uma teoria, de uma democracia constitucional como um sistema de limites e vínculos a todos os poderes, não só os poderes políticos, mas também aos poderes privados, não só ao nível estatal, mas também ao nível internacional. O garantismo não é exatamente novo. Ele se insere numa longa tradição de tutela dos direitos contra abusos das autoridades públicas e, mais recentemente, dos potentados privados. A Carta Magna de 1215 constitui a fonte primitiva do devido processo legal, a expressão mais genuína da ideia de garantia contra o arbítrio. Essa carta, que concretizou o Rule of Law, serviu também de base para o Bill of Rights norte-americano e muitos outros documentos políticos jurídicos mundo afora, tendo sido fundamento para as 10 primeiras emendas da Constituição norte-americana. Chamo aqui a atenção para a 4ª emenda, que dispõe sobre a inviolabilidade das comunicações e seus impactos e consequências ao devido processo legal. O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra busca e apreensão arbitrárias não poderá ser infringido e nenhum mandado será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados por juramento ou declaração, e particularmente com a descrição do local da busca e a indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas. Essa 4ª emenda está na base da conhecida teoria dos frutos da árvore envenenada. A expressão foi cunhada no voto do condutor do Justice Frankfurter, no caso Nardone versus United States, em 1939, no sentido de que as provas que tenham sido obtidas ilegalmente ou quaisquer outras que delas derivem sem terem fonte independente não podem ser utilizadas para nenhum efeito, por serem radicalmente inválidas. Como é sabido, a Carta Brasileira de 1988, notadamente no seu artigo 5º, abraçando uma concepção garantista, enumera quais os princípios, normas e valores que presidem o sistema constitucional nacional. Entre eles está
em fórmula sintética e elegante, a proibição do uso de provas ilícitas. Artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Diz o inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Tal garantia, para além de ser um instrumento que assegura a fidelidade a princípios civilizatórios básicos, também sustenta o protagonismo salutar do processo como meio cogente de solução de conflitos não resolvidos por autocomposição, no ponto específico da produção da prova, que é, em muitos casos, o cerne do processo. Se fosse permitido o uso da prova ilícita, se o Estado coonestasse a evidência arrebatada, surrupiada, colhida mediante fraude ou qualquer meio ilícito, os litigantes poderiam exercitar toda sorte de transgressão em busca de evidências que sustentassem suas alegações, de modo tal que o processo, em vez de um espaço de autoridade e pacificação, se tornaria um campo para competição tresloucada por provas a todo custo. Não é preciso especular muito para estimar que, criando-se um mercado de provas ilícitas, os incentivos para a prática de crimes seriam enormes, principalmente crimes cibernéticos. Hoje, muitos aspectos da individualidade, da vida privada, do trabalho, dos negócios, enfim, da vida em geral das pessoas, passam-se por meio eletrônico. Se o hackeamento fosse tolerado como meio para a obtenção de provas, ainda que para defender-se, ninguém mais estaria seguro de sua intimidade, de seus bens, da sua liberdade. Tudo seria permitido. No caso em exame, as provas da alegada suspeição são arquivos obtidos por hackers, mediante a violação ilícita dos sigilos telefônicos de dezenas de pessoas, conforme descoberto na Operação Spoofing da Polícia Federal. Com a devida vênia dos que eventualmente possam entender de forma diversa, tenho que são absolutamente inaceitáveis tais provas, por serem fruto diretos de crimes. Entender-se de forma diversa, ou seja, que resultados de tais crimes seriam utilizáveis, mesmo que para a defesa de alguém, seria uma forma transversa de legalizar a atividade hacker no Brasil. Faço a seguinte indagação. Após um eventual julgamento favorável neste habeas corpus, alguém poderia promover no futuro o hackeamento de outras pessoas com o fim de obter prova para se defender em processo penal? Estaria, nesse caso, em exercício regular de direito que excluiria a ilicitude da sua conduta? Se a resposta for afirmativa, o que data máxima vênia, e francamente eu discordo, não é difícil imaginar o que ocorreria. Essa prática abjeta de espionar, bisbilhotar e violar a intimidade das pessoas estaria legalizada. A sociedade viveria um processo de desassossego semelhante aos das piores ditaduras. Não é isso que deve prevalecer numa sociedade democrática. A forma importa da democracia, tanto quanto o conteúdo. Destaco aqui que é pacífico, se lícito ao interlocutor da conversa poder gravá-la. Nesse sentido, eu cito vários precedentes. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Repercussão geral por questão de ordem e recurso extraordinário. Número 583937, Rio de Janeiro, de relatoria do ministro César Peluso, julgado em 19/11/2009. No mesmo sentido, é válida a utilização de gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro como meio de prova no processo penal. RHC 112.428, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Licitude de provas obtidas por gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. Agravo regimental no HC 191837, Sergipe, 191873, Sergipe, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgado recentemente em 17 de fevereiro de 2021. Todavia, coisa bem diversa de um participante da conversa gravá-la é alguém começar a monitorar outras pessoas, interceptando suas conversas, escritas, faladas, filmadas, sem delas participar, violando a intimidade de quem ele achar e ou supõe que possa lhe oferecer eventual prova para se defender em um processo criminal. Outra questão absurda, mas defensável sob essa errônea perspectiva, surgiria aí. A pessoa que quer se defender em processo penal, interceptando sem autorização judicial conversa alheia, poderia contratar outras para fazê-lo por ela?
A resposta seria afirmativa caso se admitisse que isso seria um exercício regular de direito de defesa. Então, teríamos profissionais do crime de hackeamento oferecendo livremente os seus serviços. A Constituição de 1988, preocupada com os direitos e garantias do indivíduo, acertadamente erigiu como cláusula pétrea a vedação de utilização de provas ilícitas no processo e proibiu taxativamente a interceptação telefônica, sem autorização judicial, conforme expresso nos incisos 12 e 56 do seu artigo 5º. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, na hipótese e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Note-se, inclusive, que a regra esculpida no inciso 56 é taxativa ao vedar a utilização no processo de provas obtidas por meios ilícitos. O que falar, então, daquelas que são resultado de crime, como as conversas citadas neste processo fruto de delitos de interceptação ilegal de dados previstos no artigo 10 da Lei 9.296 de 96 e de organização criminosa. Destaco que este tribunal, a quem incumbe a nobre tarefa de guardar a nossa Constituição, tem diversos julgados repelindo a utilização do processo de provas ilícitas. Cito, verbo e graça é o seguinte, menciono vários escolas que diz: as provas ilícitas, bem como todas aquelas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, serem desentranhadas do processo. Agravo regimental no HC 156-157 do Paraná, de relatoria do ministro Alexandre Moraes, julgado em 19/11/2018. No mesmo sentido, a admissibilidade em tese do habeas corpus para impugnar a inserção de provas ilícitas em procedimento penal e postular o seu desentranhamento, sempre que da imputação possa advir condenação à pena privativa de liberdade. Provas ilícitas, sua inadmissibilidade no processo. Artigo 5º, inciso 56. Habeas corpus 80.949, Rio de Janeiro, ministro Sepúlveda pertence, julgado em 30 de outubro de 2001, onde ele conclui: a prova obtida mediante a escuta gravada por terceiros de conversa telefônica alheia é patentemente ilícita em relação ao interlocutor, insciente da intromissão indevida, não importando o conteúdo do diálogo assim captado. Saliento ainda que, mesmo que fosse juridicamente admissível utilizar-se de diálogos obtidos criminosamente como prova em processo judicial, o que entendo claramente vedado, sem qualquer exceção pela Carta Magna, restaria ainda um enorme problema. Pode-se confiar no conteúdo dos arquivos hackeados sem qualquer perícia oficial em contraditório? É fato que, no diálogo, a supressão ou inclusão de uma simples palavra pode mudar todo o seu significado. Como confiar, então, em provas fornecidas por criminosos? Será que uma perícia poderia atestar que as conversas criminosamente interceptadas são autênticas e exatamente fiéis, sem acréscimos ou supressão de qualquer palavra? O que sequer foi feito. Não houve perícia. Tenho certeza que não. E mesmo que pudesse, é notória a impossibilidade de realização perícia em habeas corpus, ação mandamental de natureza constitucional, cujo rito estreito não admite dilação probatória. Senhores ministros, não há mais espaço para elucubrações fantasiosas sobre juízes antilavajatistas ou juízes garantistas. Penso eu que todo magistrado tem a obrigação de ser garantista. O magistrado deve ter como pressuposto nos seus vereditos o cumprimento das leis e da Constituição. Deve ser garantista do direito em geral. Os direitos e garantias individuais devem ser preservados, independentemente de quem seja o réu. Se estivéssemos hoje apreciando provas obtidas por meio ilícito, cujo conteúdo não se sabe se é verdadeiro ou adulterado, no processo do Francisco, do Raimundo, ou mesmo de um senador da República ou de um deputado federal, talvez não estivéssemos aqui a discutir o aproveitamento de tais provas.
pois a esta altura já estariam rechaçadas e desentranhadas dos autos, como manda a lei. Artigo 157 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 11.690 de 2008. E o que deveria mudar no caso sob análise? Por ser um habeas corpus extraído da Operação Lava Jato ou por ser o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, isso autorizaria uma exceção, uma mudança no entendimento? Absolutamente não. Todos os brasileiros são iguais perante a lei e merecem ter um julgamento justo, formado por juízes competentes, independentes e imparciais. Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, inciso 1, e com base em provas lícitas. Tenho a sensação, talvez idêntica, a de milhões de brasileiros, que as novas provas trazidas aos autos muito provavelmente correspondem à verdade dos fatos que ocorreram à época. Mas estamos diante de diálogos obtidos por meio ilícito, através de interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica. E como frisei, ainda que as provas fossem consideradas lícitas, não se pode assegurar que o seu conteúdo corresponda fidedignamente aos diálogos, pois podem ter sido alteradas, com adição ou supressão de palavras ou textos. Já está registrado nos anais dessa corte a célebre e acertada frase dita pelo eminente ministro Gilmar Mendes: não se combate crime cometendo crime. Não podemos errar, como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro, como se supõe que erraram alguns membros do Ministério Público Federal. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de ilegalidades aceitarmos provas ilícitas, resultantes, portanto, de um crime, para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. E aí registro eu: 2 erros não fazem um acerto. A Constituição garante a todos os brasileiros, e aí se inclui o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também o ex-juiz Sérgio Moro, indistintamente, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A prova trazida aos autos é ilícita, ilegítima e imprestável, e, portanto, impossível de ser aproveitada em sede de habeas corpus. Por todo o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia, a divergência, e que eu confesso que tenho muita dificuldade de divergir, exatamente por pensar de forma muito similar, denego a ordem de habeas corpus por entender pela inviabilidade de se comprovar nesta ação constitucional de rito sumaríssimo a suspeição alegada do então julgador de primeiro grau, sem a necessidade de dilação probatória, para demonstração indene de dúvidas dos diversos fatos alegados pelo impetrante, que não se afiguram, portanto, líquidos e certos. É como voto, presidente.